Olá, no programa de hoje, Neivan Soria fala sobre o show que comemora seus 30 anos de carreira. Tem a exposição de Carlos Fajardo em Porto Alegre e começamos com Elisa Meneghetti e Felipe Narciso, por favor. Deixe sem me ouvir falar. Não me faça um troço desse. Depois não adianta a mãe pra ajudar. É bronca pra ninguém resolver. Sem você seria pobre e infeliz. E essa tal eu mal conheço. Mesmo que eu estivesse fora de mim, jamais iria com essa aí. Por nada você paga e quem acaba no céu sou eu. Sai comprando sem olhar o que essa gente quer vender. Maltratado, acusado por uma falta que não condiz. Eu prefiro morrer a dar ouvido a ser deu uma. Deixe sem me ouvir falar. Não me faça um troço desse. Depois não adianta a mãe pra ajudar. É bronca pra ninguém resolver. Por nada você paga e quem acaba no céu sou eu. Sai comprando sem olhar o que essa gente quer vender. Maltratado, acusado por uma falta que não condiz. Eu prefiro morrer a dar ouvido a ser uma e me perder. Não me deixe sem me ouvir falar. Não me faça um troço desse. Depois não adianta a mãe pra ajudar. É bronca pra ninguém resolver. Obrigado, Elisa. Felipe, daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura. E o singular trabalho artístico do Carlos Fajardo pode ser conferido na capital gaúcha. Uma exposição reúne no Instituto Ling 8 trabalhos inéditos do artista. A mostra Espelho no Espelho pode ser vista até 5 de agosto. Carlos Fajardo questiona e convida a experiência dos conceitos de imagem, explorando o espaço com associações de superfícies. O meu trabalho funciona como uma relação entre a pessoa que está na frente, o espectador, e a coisa que ele está vendo. O Espelho no Espelho, na verdade, é uma música maravilhosa de um autor chamado Arvo Pärt. E eu e Henrique pensamos essa relação porque vamos considerar que aqui é tudo espelho no espelho. Nós montamos essa exposição de maneira em que os trabalhos muitas vezes se encaram, muitas vezes eles estão um em frente do outro. Então aqui onde nós dois estamos, tem um trabalho que está na minha frente, que está atrás de você, e eu estou me vendo, vendo você, vendo o trabalho, vendo um monte de luzes do espaço. Então eu posso dizer para você que essa integração, espaço real, atual e o espaço do trabalho é uma coisa muito importante no que eu faço. Meu trabalho procura também pensar as relações diversamente daquilo que é o normal numa pintura, numa escultura, isto é, num trabalho mais convencional, um trabalho que é mais canônico, para ser mais correto, isto é, que trata dos meios de representação tradicionais, não é meu caso. Ele, sem dúvida, tem uma das produções mais radicais, mais experimentais. Ele, desde a década de 60, ele já era reconhecido, né? E de lá ele vem tendo uma produção constante, discutindo as experiências mais contemporâneas para se pensar a imagem, se pensar a representação. E ali sempre vai transformando a obra dele.
Quando você entra no espelho do Fajardo, outra coisa acontece. Porque ele não te devolve simplesmente a realidade, mas ele te devolve a sua realidade levemente deslocada, transformada dentro de uma experiência estética. A obra única, quer dizer, aquela que tem um estatuto específico, especial, não é tão importante para mim. Vocês considerem que se quebrar um vidro aqui, você manda fazer outro. Então, o meu trabalho, ele não tem essa questão aurática, tradicional. Ele abre mão de ser uma peça única, uma peça assinada. Também não dá para assinar um vidro, tá certo? Então, o meu trabalho, ele vai se manter em sentido documental. Quer dizer, você tem esse trabalho que está atrás de mim. Se ele for totalmente destruído, ele pode ser totalmente reconstruído. Eu não me preocupo muito com aquilo que é tradicional na arte, que é a mão do artista. Ele produziu pinturas, ele produziu esculturas e instalações. Em uma única obra, ele é capaz de juntar tudo isso que na trajetória dele ele já produziu. Ao mesmo tempo, ele tem uma crítica à representação. Então você olha aqui, você imagina uma superfície plana, abstrata, sim, mas ao mesmo tempo, como você é importante dentro da obra, a sua relação, quando você se vê ali e você vira uma obra que ao mesmo tempo tem uma representação. Ela deixa de ser abstrata e vira uma figuração, uma espécie quase de um autorretrato de quem está diante da obra. Nessa quarta, Neivan Soria apresenta o show 30 anos de rock e poesia. No Teatro São Pedro, o espetáculo comemora as 3 décadas de carreira do músico, que é um dos fundadores das bandas TNT e Cascaveletes. E na trajetória solo são 8 álbuns lançados. Tudo bem, Neivan Soria? Tudo bom, Nilton? Parabéns pelos 30 anos. Obrigado. Com muitas novidades, né? Mas sem parar. Vamos começar falando sobre o show, né? Que repertório que você está apresentando? Esse show de 30 anos, a gente arredondou o número, na real, estou há mais tempo na estrada. Ele traz justamente uma compilação de todas as fases da minha carreira, desde TNT, Cascaveletes, como tu falou, e da minha carreira solo, que lá se vão 20 e tantos anos com esses 8 álbuns lançados. Então, ao longo desses anos, eu tive a sorte, o privilégio de ter escrito algumas músicas que fazem parte da vida das pessoas e elas... assim, dá para sentir no show quando estão lá e estão cantando junto, que brilha os olhos e cada um tem uma história para contar. Depois os shows vêm contar coisas que rolaram com aquela música específica na vida delas, casamentos e, enfim, 1000 histórias. É super bacana. E esses anos todos de estrada me trouxeram esse privilégio e esse show é um pouco essa celebração. Né? Quem que vai estar contigo? Vai estar comigo o Juliano Pereira no contrabaixo, que toca comigo há muitos anos, Leandro Schirmer na bateria, Diego Dias nos teclados e a Ana Karina nos vocais. E vai ter a participação especial do Theo Fayette Soria, que é meu filho, vai tocar uma música comigo. Falando em filho, quer dizer, são canções que atravessam gerações também, isso que é muito bacana, né? Sim, é muito engraçado ver que o Theo, na real, ele descobriu muito das minhas músicas na internet, né? Através de outras pessoas, através do que está na rede, né? Porque eu não fico ouvindo meus discos, nem, enfim, não toca lá em casa, porque na real lá eu faço música, então eu escuto muito pouco. Mas ele descobriu o que está aí, o que as pessoas conhecem, o que as pessoas ouvem, compartilham. Essa foi a fonte também que ele descobriu, e daí de vez em quando eu chego em casa, eu ouço um violão, um piano rolando, e eu digo, mas eu conheço essa música. Eu digo, fui eu que fiz, será? Eu acho que sim. E ele está tocando uma música, está tirando alguma música que eu fiz, é muito legal. Ney, esse show acontece no Teatro São Pedro, mas depois você vai circular com ele também. Sim, sim. É o começo ao show inaugural dessa tour que deve rodar esse ano. E o Teatro São Pedro é um templo, né, da música e do teatro. E a gente teve a sorte de conseguir uma data espremidinha na semana ali, mas que vai ser bacana para poder dar o pontapé inicial dessa tour. Novos trabalhos, o que está aprontando por aí? Esse ano está uma loucura. Eu estou fazendo 3 discos, né, 3 álbuns novos, de inéditas. Um eu já comecei a lançar, que chama Neblina. É um álbum todo acústico. Eu acredito que a gente vai ver um videozinho mais adiante no programa. Tem 3 vídeos já lançados. Um eu filmei em Londres, os outros 2 aqui no meu estúdio. O segundo álbum, o álbum Neblina, ele fala essencialmente dessa
coisa que a gente está vivendo no país há muitos anos, essa dificuldade que cada um tem a sua história para contar em relação a essa situação que o país está parado, está travado e todo mundo querendo fazer, produzir, criar e está difícil. O disco fala sobre isso, é um disco mais denso, uma neblina, né? O outro álbum é um álbum de duetos que eu resolvi, justamente por esse tempo de carreira, chamar alguns amigos, tipo do Kalendecker, Papas da Língua, Nenhum de Nós, Humberto Gessinger, Rosa Tatuada, Hermes Aquino, Bebeto Alves, enfim, vários caras, sentar com eles no estúdio, escrever uma música nova, nada de requentar antigos sucessos, não, vamos ver o que a gente está fazendo agora, sobre o que a gente vai falar e trazer isso para um álbum só. Esse é o segundo álbum que eu devo lançar as primeiras canções agora em julho, e lançando esse eu volto para o estúdio para fazer mais um de carreira com a minha banda, que deve sair mais para o final do ano. Legal. Ney, muito obrigado, parabéns pelos 30 anos e mais um pouco, né, de carreira. Legal, obrigado. E fica o convite para todo mundo que está nos assistindo, passar lá no Teatro São Pedro, pegar seu ingresso, conferir o show que vai ser muito bacana. Bem, nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a montagem Abnegação do grupo paulista Tablado de Arruar. E tem mais música com Elisa Meneghetti, Felipe Narciso. Mas antes, vamos curtir um pouco do som do Ney Bansória. Nós já voltamos. Vejo além das aparências, vejo o ódio e o amor. Não quer dizer que eu entenda exatamente quem eu sou. Posso estar com muita gente, cruzar o deserto da solidão, quebrar a harmonia do silêncio, de olhos fechados na escuridão. Eu só queria entender um pouco mais sobre a existência. Preciso de duas coisas importantes: tempo e paciência. Estreia no Festival Palco Giratório a trilogia Abnegação, do grupo paulista Tablado de Arruar. Até quinta vão ser apresentados 3 espetáculos diferentes no Teatro do Sesc Centro e eu converso agora com os diretores Alexandre Dalfarra e Clayton Mariana. Tudo bem, Clayton? Tudo bem, Alexandre? Beleza, tudo bom? Legal receber vocês aqui para falar de um espetáculo ou melhor, de uma trilogia que aborda a política no nosso país nos últimos anos, né? Como é que surgiu esse mote para vocês? Surgiu inicialmente na época era em 2013, uma vontade de falar um pouco dessa fusão que a gente percebia no Partido dos Trabalhadores, que era um partido originalmente de oposição, né, de esquerda, um partido que a gente conheceu enquanto oposição e que de repente conseguiu, né, a duras penas chegar a ocupar o cargo principal e daí se tornar situação, né? Então esse contexto peculiar em que a esquerda, de repente, de oposição se torna situação e passa a receber a oposição dos outros partidos, foi uma coisa que foi o que nos chamou a atenção no começo, né? Essa fusão da esquerda com o poder, com o esquema de poder mais ou menos vigente no Brasil, que a gente sabe o quão criminoso ele é e sempre já foi, então um pouco era isso que estava nos movendo assim, no começo, na escrita e na encenação da primeira peça. A primeira peça fica colocada em que contexto? A primeira peça parte de uma sensação muito forte que nós tínhamos a respeito das grandes decisões. A gente sentia muito que as grandes decisões, parecia que a gente nunca conseguiria tocar efetivamente ou saber efetivamente como as grandes decisões eram tomadas. Então, numa busca que é
constante do nosso trabalho de tentar transformar os assuntos em forma, a gente buscou criar uma peça em que o assunto principal da peça nunca é falado. Então é um grupo de políticos que estão reunidos numa sala meio estranha, fora de um contexto de governo, assim, fora de um ambiente oficial, e eles estão discutindo um assunto que você passa a peça inteira tentando entender e você não consegue efetivamente entender, ou consegue entender, mas o assunto é justamente essa dificuldade de entender como as decisões estão sendo tomadas. Bom, depois vem o segundo espetáculo, e daí qual é que é o tema? Daí assim, a gente fez essa primeira peça e na pesquisa dela a gente entrou em contato com vários materiais, dentre eles chamou muito a atenção tudo que estava envolvido em torno da morte do ex-prefeito de Santo André, lá, que é uma cidade vizinha de São Paulo, que era o Celso Daniel. Foi um caso na época bastante famoso, foi em 2002, ele foi assassinado e nunca se soube exatamente o que envolveu esse crime, se sabia que tinha a ver com esquemas ali de desvio de verbas e tudo mais, que pelo jeito ele se opunha a isso e por se opor a isso ele foi um pouco atropelado nessa situação. Então, na verdade, todo o material que envolvia esse crime nos chamou muito a atenção, assim, pela quantidade de versões totalmente incongruentes que tinha, pelo fato da primeira versão que a polícia deu ser muito absurda, enfim. Daí, a partir daí, a gente criou essa peça que tem um pouco esse impulso de olhar para esse material que é tão terrível, né? Envolve uma morte real, ele morreu, tem marcas de tortura, recebeu 11 tiros, então foi uma morte bem bárbara, assim, e que tem muita conexão com essa situação, enfim, com um pertencimento, uma mistura de um partido com um poder já estabelecido que é em si mesmo criminoso. Né? Cleiton, e a trilogia encerra como? A terceira parte da peça, a gente amplia um pouco o foco das outras duas, então a gente não fica mais restrito a figuras de partido, ao contrário, a peça aborda 5 famílias, cada família com 5, 6 personagens, e de certa forma a gente busca traçar uma espécie de panorama de como toda essa trajetória desse partido, dessa esquerda no poder, de certa forma, perpassa diferentes realidades, de diferentes classes sociais e de diferentes formas a vida das pessoas. Então, ao invés de fechar a trilogia, de ter uma conclusão, acho que uma das coisas bacanas é que ela no fim, ela abre e deixa mais uma pergunta do que efetivamente conclui alguma coisa. Importante dizer que as 3 peças elas não têm uma continuidade. Não precisa história. ver uma para ver a outra. Cada uma é um assunto e inclusive uma forma muito diferente. A primeira é mais essa situação que não é difícil de entender, a segunda é essa violência muito intensa e a terceira é essa visão mais panorâmica. Então elas são bem diferentes assim. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Lembrando que a gente. peça pode ser vista então até quinta-feira às 19h no Teatro Sesc Centro. E com curadoria de Gabriela Mota e Fernanda Albuquerque, a exposição coletiva Fala traz um viés político para o espaço expositivo. Com 13 artistas, a mostra está na Galeria Carta até 11 de junho. Essa é uma exposição reação, uma exposição que parte de um descontentamento, de uma incredulidade, de um sentimento de raiva, de desgosto, de muita contrariedade ao que a gente tem vivenciado no nosso país, no panorama político e institucional, essa crise toda. Então a gente foi convidando os artistas a partir, claro, de uma sintonia em relação a esses sentimentos. Com humor, com leveza, com seriedade, com agressividade, com delicadeza, eles tocam em pontos que todos nós estamos tocando e pensando atualmente. O silêncio, né? O fato da nossa voz nunca ser ouvida, nunca não, mas não estar sendo ouvida ultimamente.
Essa exposição surgiu como um modo, como uma fala, né? Eu pensei que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria falar alguma coisa, que eu queria dizer alguma coisa, e como curadora acho que o modo que eu melhor me expresso é fazendo curadoria. A partir daí, a gente começou a pensar em trabalhos /artistas que discutiam ou abordavam ou problematizavam a crise política pela qual a gente vem passando. O papel do fazer artístico nesses momentos é, muitas vezes, também refletir sobre o momento político que a gente está vivendo, é lançar questões, olhar também para o passado, colocar o passado em relação com o presente. Se permitam vir e ter esse contato com o trabalho e perceber o quanto eles se posicionam diante da vida, não só diante da situação política, né? Mas a situação política que nós vivemos, ela faz parte do nosso cotidiano. Nesta quinta acontece a segunda edição do projeto Elisa Harmoniza, no Bar Benedito. A cantora Elisa Meneghetti e o músico Felipe Narciso apresentam um repertório que vai do blues ao rock, do jazz ao samba e da MPB ao soul. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. É um amplo leque, né, Elisa? É um amplo leque, trabalhamos com todas as vertentes. Mas, Elisa, e dentro desse amplo leque, né, são músicas que fazem parte, assim, da vida de vocês, né, também da nossa. Como é que foi essa seleção? É inevitável, né? A gente sempre acaba trazendo, acho que para tudo que se faz, né, a gente acaba trazendo bastante do que a gente é, né? Então, inevitavelmente a gente toca músicas do meu show, onde a gente canta em Lisboa, tem outras coisas, por exemplo, Jamiroquai, e aí depois tu passa para o Vinícius de Moraes, então, assim, são momentos bem distintos, assim, do show, né? A gente realmente passa por vários estilos musicais. E tudo com uma roupagem diferente, porque a gente está acostumado a apresentar com banda, né? Somos mais 3 pessoas. Então, a gente trouxe esse clima mais intimista, né? Como agora estamos só eu e o Felipe fazendo voz e violão. Então, fica tudo um pouquinho mais discreto, mas sincero, né? E também com convidados, né? Com convidados. Agora, na primeira edição, que aconteceu no mês passado, a gente trouxe o Lico Silveira, que é um cantor e compositor de Porto Alegre, conhecido, maravilhoso, nosso amigo. E agora, nessa segunda edição, a gente vai contar com o Duda Fortuna, que também, além de compositor e cantor, eu considero um grande articulador cultural aqui em Porto Alegre. Está rolando uma imagenzinha dele ali. Enfim, ele tem um trabalho super bacana. E é um grande prazer, assim, eu acho que esse projeto tem esse diferencial por poder trazer sempre um convidado aonde ele vai mostrar o trabalho autoral dele. E depois faz uma canjinha comigo, enfim, mas a proposta mesmo é, além de oferecer um ambiente onde tu pode beber uma coisinha bacana, comer uma comida legal, que é harmonizado com o clima do show, né? Também conhecer uma música que é daqui, uma música que é original do nosso lugar, né? A gente ouve tanta coisa por aí, não? E é uma vez por mês, Elisa? Tem sido, tá? A ideia é que seja um projeto quinzenal, mas enquanto a coisa não se fixa, a gente vai manter mensal, vamos deixar acontecer devagarinho, né? Não tem porquê. Tá legal. Elisa, próximos projetos aí, além do Elisa Harmoniza? Então, a gente está trabalhando agora, graças a Deus, de uma vez por todas, no nosso projeto autoral. A gente foi agraciado agora com a aprovação de um edital que a gente se inscreveu, então a gente vai fazer uma circulação pelo Estado apresentando esse trabalho autoral no segundo semestre, né, na última semana de setembro. E também a gente continua, né? Tem o Balangandãs, que é esse nosso show com banda, onde a gente passa por aí com banda e a gente vem pesado mesmo, com soul, funk, o que tiver. E também tem o Pra Viajar com o Ney no Cosmos, que é essa homenagem que a gente faz ao Ney Lisboa, ao outro Ney. Felipe, e na tua carreira, passa o microfone para ele ali, o que está prevendo? Então, eu estou me arriscando no violão aqui, na verdade, né? Todos os outros projetos eu trabalho como baixista. E eu estou com uma banda nova, instrumental, que se chama Moio. A gente lançou o nosso EP no dia 30, no Groovaholic, durante o International Jazz Day. E a gente vai estar dia 22 no Radar.
e dia 25 no London Pub, com a Moio. E seguimos aí com a Elisa Meneghetti também, firme e forte. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. A gente que agradece. Lembrando que o projeto acontece nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite, no Benedito Santo Chopp, na Rua Garibaldi 868. O Estação Cultura de hoje fica por aqui, com Elisa Meneghetti e Felipe Narciso, e a gente se vê na próxima edição, por favor. Muito obrigada. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo: o medo pode matar o teu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada.